Queria pedir para vocês abrirem aí suas Bíblias aí em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Queria trazer algo a respeito desses dois versículos para deixar claro uma coisa que muitas vezes confunde a gente, que é a respeito, né, do arrependimento e do remorso, né? E aqui ele vai tratar a respeito disso. Diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A gente aprendeu, e eu creio que muitos sabem, né, a respeito da palavra arrependimento, né, que quando a gente tem um verdadeiro arrependimento, nós não voltamos a praticar tais obras, né, e enquanto remorso é apenas um sentimento de culpa. Mas uma coisa que a gente tem que entender também é que tanto a palavra arrependimento como a palavra remorso, ambas elas estão ligadas a uma tristeza profunda. As duas tratam-se de uma tristeza profunda. E muitas pessoas, muitas vezes, usam ela de forma como sinônimos, só que na verdade elas têm, né, um abismo entre elas. Se a gente for olhar realmente o significado dessas palavras, tanto o arrependimento como o remorso ligados à tristeza está falando a respeito de um pecado, né? A tristeza referente ao pecado, essa tristeza profunda. Porém, né, o remorso, ele não é o pecado em si, mas ele é a tristeza pela consequência do pecado. Então, logo, se não houver, né, uma consequência desse pecado, não haverá tristeza e não haverá o remorso. Agora o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, né, o apóstolo, ele está falando de uma tristeza de uma tristeza que Deus deseja que nós tenhamos, que é a tristeza pela separação, né? É a tristeza referente ao pecado que faz separação entre nós e Deus. Então, muito mais do que o pecado em si, muito mais do que a consequência do pecado, nós não devemos lamentar pela consequência do pecado, mas muito mais do que se lamentar pela consequência desse pecado, nós temos que lamentar pela separação que esse pecado causou, né, e causa entre nós, né, e Deus. Então, se existe algo que nos separa, né, do amor, que nos separa de Deus, é o pecado. Agora, não tem como a gente falar a respeito, né, desse assunto e não lembrar de João Batista, que foi um cara que pregou a respeito do arrependimento. Então, João Batista, né, João Batista, ele não surgiu do nada, ele foi profetizado ali em Malaquias, né, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a última profecia do Velho Testamento. Malaquias veio cumprir, né, a profecia de que viria um Elias, né, que reconciliaria, né, os pais aos seus filhos, os filhos aos seus pais. E lá em Lucas 1:17 vai tá falando, né, que ele é esse Elias. Então João Batista, ele veio e trouxe uma mensagem, e a mensagem era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, João Batista, ele não veio para pregar uma mensagem que agradava, né, as pessoas, né? Ele não veio pregar uma palavra que era bonita, ele não veio trazer uma mensagem que ia de encontro com aquilo que as pessoas ali desejavam, mas ele gritava para o povo se arrepender. Ele gritava para que o povo tivesse uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, para que essas pessoas realmente fossem transformadas. Porque naquele tempo, né, no tempo em que João Batista surgiu, né, o mundo político, toda aquela atmosfera ali, né, eles não estavam totalmente voltados para a palavra. Então, por isso que João Batista, ele foi fundamental para a vinda de Cristo, porque ele veio preparar, né, o caminho para que Jesus Cristo viesse.
né? Então, alguns autores falam que ele foi aquele que veio aplanar, né? Aplanar a estrada para que Jesus viesse e passasse. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida de distanciamento, né, do Senhor. Então João Batista, ele não pregou a mensagem que ele gostaria de pregar, eu creio nisso, mas ele pregou a mensagem que era fundamental para a transformação daquele povo, que era a palavra de Deus. Então uma coisa que eu entendo é que eu e você também, nós não somos aqueles que vamos pregar aquilo que nós gostamos de pregar, mas nós vamos pregar aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque muito mais importante do que aquilo que nós queremos falar é a mensagem em si. Muito mais importante do que o pregador é a própria palavra, é a mensagem. Então João Batista, ele pregou a mensagem que preparou o caminho para o Senhor, a mensagem que levou muitos ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele começou o seu ministério lá no deserto, né, e muitos o seguiam. Ele pregou a palavra num lugar totalmente, né, diferente, vamos dizer assim. Ele poderia pregar ali em Jerusalém, nos arredores, nas cidades onde existiam povoados, mas ele pregou a mensagem num lugar totalmente diferente e uma palavra dura, né, que levou essas pessoas até o Senhor. Então eu entendo que assim como João Batista, ele preparou o caminho, né, para a vinda do Messias, nós também, né, cada um de nós também somos pecadores, nós também temos as nossas falhas, mas nós também temos nós também carregamos essa mesma palavra, que é de levar pecadores ao arrependimento, né? Se a gente for olhar em toda a palavra de Deus, a gente vai ver que ninguém teve um encontro com o Senhor e permaneceu da mesma maneira. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e ela foi curada. A gente vê leprosos e coxos sendo curados. A gente vê Zaqueu subindo numa árvore, Jesus tem um encontro com ele e ele diz: olha, se eu deflagrei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A gente vê o encontro dele com o apóstolo Paulo, e Paulo, ele tem uma conversão total, né? Ele muda totalmente o rumo da sua vida. Então ninguém tem um encontro com o Senhor, né, e permanece da mesma maneira, mas tudo isso passa primeiramente pelo arrependimento, né? Porque quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós somos transformados em todas as áreas. Nós somos transformados no nosso caráter, nós somos curados, né? Seja na área física, seja na área espiritual, seja no nosso caráter. Há uma transformação. Então queria que você abrisse lá em Mateus 3, Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9. Então essa também é a nossa missão, né? Assim como nós fomos alcançados pelo Senhor, né? Nós devemos também levar essa mensagem do arrependimento, né? Essa mensagem de transformação. Lembrando que, né, dia após dia, de glória em glória, nós vamos também sendo transformados, nós vamos nos arrependendo, nós vamos mudando a nossa mente. Em Mateus 3, 8 e 9 diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que estas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, ele está falando do fruto do arrependimento. Então existe o arrependimento que produz fruto, assim como existe o arrependimento que não produz fruto, né? Então ele está falando aqui, né, dos perigos. Nós devemos nos arrepender de todo o nosso coração, e essa transformação tem que produzir frutos. A palavra arrependimento, ela vem da palavra grega, né, metanoia, e quer dizer uma mudança radical de mente, de atitude e de coração. Então essa mudança, essa transformação, ela deve ser evidenciada pela nossa vida, através do nosso testemunho, né? Lembrando que sem arrependimento não há perdão, e onde não há perdão não há evidência de salvação. Então nós devemos evidenciar, né, esse arrependimento através dos nossos frutos. Por quê? Porque existe aquele arrependimento que não produz fruto, que é aquele arrependimento simplesmente confessado com os nossos lábios, né? Muitas vezes nós vamos, né, nós recebemos o Senhor, nós confessamos a nossa fé no Senhor, mas se essa confissão ela não trazer frutos, né, então não houve perdão, também não houve, onde não há perdão, não há evidência de salvação. E aí depois, no versículo 9, ele continua
dizendo, né, não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Naquele contexto, os judeus, eles simplesmente por ter o sangue judeu ali, o sangue de Abraão correndo em suas veias, eles simplesmente criam que estava tudo bem, né? Que eles eram os escolhidos e que eles não precisariam fazer mais nada. Mas assim como muitas vezes nós pensamos que pelo simples fato de nós, né, aceitarmos Jesus, de nós confessarmos Ele, nós também não precisamos fazer mais nada, nós somos salvos, né? Muitas vezes se batizam, né, e parece que está tudo bem, nós estamos simplesmente salvos. Mas não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, né, até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Por quê? Porque ele estava dizendo que, embora eles tivessem o sangue de Abraão, eles também precisariam ter a fé de Abraão, né? E embora muitas vezes nós recebemos a Cristo, nós precisamos evidenciar que nós recebemos a Cristo, né? Nós precisamos evidenciar que Cristo faz parte da nossa vida. E isso a gente só vai evidenciar através, né, da nossa vida, através do nosso testemunho, através, né, da nossa caminhada com o Senhor. Né? É a gente entender que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Conforme está lá em 2 Coríntios 5,17. A gente precisa tomar posse dessa palavra e não voltar a praticar as coisas, né? Os atos que conduzem à morte, né? Nós precisamos realmente ter esse arrependimento pleno e verdadeiro. Salmo 24:4 é um versículo que o Paulo gosta muito de dizer, que fala assim, o Paulo gosta muito de dizer esse versículo, fala assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, quando nós falamos de limpos de mãos, eu entendo que ele está falando do exterior. Ele estava falando de algo que era visível. Ou seja, ele está falando do arrependimento que produz esses frutos, os frutos visíveis. Mas para que esses frutos visíveis aconteçam, primeiro precisa existir dentro de nós um coração puro, né? Para que aquilo que é visível, né, passe a ser visível, realmente precisa ter uma transformação naquilo que é invisível, que é através do nosso coração, a pureza de coração. Então esse para mim, isso é o verdadeiro arrependimento. Não tem como falar de arrependimento se não falar de transformação, não falar de mudança, né, e não falar, né, de uma vida totalmente transformada. E essa foi a mensagem que João Batista carregou. E eu creio que essa é a mensagem que nós devemos carregar também, né? Não tem como uma pessoa se encontrar com Jesus e permanecer da mesma maneira, né? Assim como esses caras que nós falamos, né, essa mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor e ela foi totalmente transformada, né? E assim fica uma missão para cada um de nós, né? Assim como nós sabemos que nós somos cooperadores de uma obra muito maior, né? Uma obra que não é nossa, nós temos o Ministério da Reconciliação, que o Paulo também fala bastante a respeito disso. Então nós somos esses reconciliadores, né? Essas pessoas, pecadores, né, mas que foram encontrados pelo Senhor mediante a graça, e nós temos também essa missão de fazer com que essas pessoas, né, que não conhecem a Cristo, que não foram encontrados por eles, nós temos que apresentar esse caminho para essas pessoas, para que elas também sejam alcançadas, assim como um dia nós fomos. Amém? Eu quero falar um pouco a respeito de fé, porque aqui em Hebreus capítulo 6, onde o pastor leu, né, do versículo 1, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte e da fé em Deus. Então Paulo estava falando: olha, eu quero prosseguir falando para vocês a respeito de coisas, né, maiores a respeito do reino de Deus. Mas eu já ensinei para vocês, mas vocês, ao invés de ensinar, vocês vão ter que aprender de novo a respeito disso, que essa é a base, né, para o cristianismo, é a base para a igreja, né, esses fundamentos. E ele vem falando do arrependimento, que o Diego falou, e vem falar da fé. Primeira coisa que eu quero falar a respeito da fé, porque após o arrependimento já vem a fé, né? A crer, né? Então eu quero falar para você que está nos assistindo a respeito da fé. Lá em Hebreus mesmo, capítulo 11, né? Abra comigo, Hebreus capítulo 11. O versículo 1, né? Muito conhecido, Hebreus 11, 1. Vem falar, né, para nós o que é a fé. O que é fé?
né? O arrependimento tem que gerar em nós uma fé. Arrependimento gera fé. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Então isso é fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu espero, mas eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que vai chegar, eu tenho a certeza que vai acontecer. Isso é fé. Fé em algo que eu não estou vendo, mas eu creio em meu coração que vai acontecer. Então é como se fosse, nós estamos falando de fundamentos, é como se nós fôssemos construir. Quem está construindo vai entender bem o que eu estou falando, e quem não está construindo, já construiu ou viu a obra sendo construída, ela é da seguinte forma. Quando nós vamos construir um prédio, né, um edifício, a pessoa vai construir um edifício, o que ele faz em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ele planeja em construir, tem um plano para construir, fazer projeto para construir, mas em primeira coisa na obra, o que tem que ser feito é o alicerce. Era a respeito disso que Paulo estava falando aqui. Olha, eu já falei para vocês a respeito disso. Vocês já ouviram a respeito disso, já era para vocês ensinar, mas eu vou ter que falar de novo para vocês, que a fé é o alicerce para depois ser levantado o prédio em cima. Isso é como nós. Você vê hoje um prédio muito bonito, muito alto, muito lindo, e você muitas vezes não conseguimos ver o alicerce daquele prédio. Só vemos que o prédio está bonito, mas embaixo, ali, sobre o aterro, existe o alicerce bem construído para aguentar aquele prédio, aguentar aqueles tijolos. Então, primeira coisa que tem, a pessoa arrependeu, vem a fé. Eu preciso acreditar, eu preciso ter certeza, né, daquilo que eu não vejo, né, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então é dessa forma. O alicerce é que segura tudo depois. Por isso que o Senhor falou sobre a casa na areia, a casa na rocha, que a casa na areia ela estava bem alicerçada, construída com concreto, cimento, ferro. Aí veio a tempestade. Mas por aquela casa ser bem construída, ela não ia cair. Por quê? Porque era bem construída. Assim é na nossa vida. Assim é o fundamento das nossas vidas. Assim é quando isso. Se nós construirmos a nossa fé, né, em Jesus Cristo, acreditar, crer, né, que Ele é o Salvador das nossas vidas, nós vamos ficar firme, mesmo que venha tempestade, mesmo que venha temporal, vendaval, nós vamos estar firmes, porque nós estamos alicerçados em Cristo. Isso é fé. A fé gera em nós uma certeza. Isso é fé. Então eu queria passar para você, eu sei que você já sabe, mas uma vez nós estamos aprendendo mais uma vez que a fé é isso, é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova das coisas que não se vê. É a prova das coisas que não se vê. Eu não vejo, mas eu creio que no nome de Jesus. Isso é fé, tá bom? E a fé é que nos leva à salvação. A fé nos leva a ser salvos. Abre comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Porque é a fé que nos liga a Deus. Nós somos ligados a Deus pela fé. A fé nos liga a Deus. Está entendendo? Nós arrependemos, gera em nós a fé. Buscamos a Deus. E ela nos liga a Deus. Romanos capítulo 5. Veja comigo. Versículo 1. 5:1. Diz assim, ó: tendo sido, pois, justificado pela fé, tendo se tornado justo pela fé, temos paz com Deus. Então, quando nós temos fé, a nossa fé, ela nos leva a ter paz com Deus, porque nós somos justificados, nos tornamos justos, né? Através de Jesus Cristo, que nos justificou. Pela fé, nós temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós somos reconciliados com Deus através da nossa fé. A nossa fé
Pela fé nós agora, essa graça no qual agora estamos firmes, agora nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. O caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelos homens bons. Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados a ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então a palavra de Deus vem nos dizer, né, esse texto é rico, né, riquíssimo, esse texto é fantástico, porque veio nos falar da reconciliação com Deus. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. A verdade é essa, nós éramos inimigos de Deus, e como inimigos de Deus, nós não tínhamos acesso a Deus. E o que aconteceu? Deus enviou Jesus Cristo para nos dá vida, e agora pela fé que nós temos, por isso que fé é uma coisa que eu não vejo a fé, você está entendendo? Eu não posso medir a fé porque eu vejo, mas a fé ela é gerada em meu coração, após o arrependimento, porque nós éramos inimigos de Deus, você entendeu? Agora pela fé eu me reconcilio com Deus, tá certo? E há paz no meu coração. Por quê? Porque o Senhor morreu na cruz para trazer vida para nós. Agora eu só alcanço essa vida se eu tiver o arrependimento, né, das obras mortas, arrependimento das coisas erradas que eu fiz. Obra morta quer dizer dos pecados, das coisas erradas que eu fazia. Eu tenho arrependimento, e pela fé agora eu tenho uma salvação em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela nossa fé em Deus, ainda que éramos inimigos de Deus, mas Deus nos tornou seu amigo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então essa é a fé que nós temos que ter. A fé nos liga a Deus. A fé é a ponte, né? A ponte que nos liga a Deus, e Jesus Cristo é essa ponte. Um exemplo só, às vezes eu fico imaginando, antes de ter a ponte, que nós vamos para o Mato Grosso, existia-se 2 estados, mas um separado do outro, né? Um estado separado do outro pelo rio que passa, mas depois ligou-se o estado por uma ponte, que é aquela ponte que nós passamos por Pauliceia. Quer dizer, hoje eu tenho acesso ao Mato Grosso pela ponte. Assim éramos nós, longe de Deus. Nós estávamos de um lado, Deus estava do outro, tá certo? Havia-se uma separação entre meio o homem e Deus, que era o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Isaías diz isso, né? Mas o que aconteceu? Para ligar nós a Deus, Deus enviou Jesus Cristo, que se tornou essa ponte, tá certo? E o que vai me ligar a Deus é Jesus Cristo, pela fé que eu tenho nele. Isso aí vai me ligar ao Senhor. Então, você que está nos assistindo, né, está nos ouvindo agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é verdade? Agora eu quero dizer para você que sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter fé, tá certo? Fé em Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos ligou a Deus. Então nós somos salvos pela nossa fé, o arrependimento e a nossa fé. A fé nos liga a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.